Nós temos aqui um gabarito para que você possa, primeiro, ao comprar uma caixa, uma colmeia, se ela está ou não dentro dos padrões da caixa Langstroth. E quando você for fazer a caixa, você também usa o gabarito para você saber se você fez a caixa nas medidas corretas. Então eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês quais são as posições em que eu uso esse gabarito. Lembrando que esse gabarito é baseado em normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que fez uma norma específica para as caixas Langstroth aqui no Brasil. As medidas são todas dadas em milímetros, com uma pequena de tolerância de meio milímetro para mais ou meio milímetro para menos, tá? Então eu fiz as medidas exatamente de quais medidas são previstas pela norma da ABNT. Então quem for fazer caixa, tenha isso nas suas mãos, tá? Fabrique um gabarito como esse aqui. Vamos ver como é usado cada posição dela? Começando pela caixa. A caixa tem uma cavidade aqui. Então, eu tenho uma parte aqui que vai encaixar na cavidade. Então eu verifico com relação ao tamanho e com relação à profundidade. Ela tem que encaixar perfeitamente no canto da caixa. Tudo bem? Então com isso eu sei se a caixa está longa ou curta, se ela está na profundidade correta ou se ela está rasa. Qual o problema dela ser rasa? O quadro fica alto e na hora que você for colocar a caixa com a tampa, você vai matar a abelha. Repare que você tem aqui o chamado espaço abelha, que é a medida exigida para todas as caixas, em que é um vão em que as abelhas têm espaço para andar. Repare, esses dois quadros estão juntos, a distância entre eles é também o espaço abelha. Essa distância que você tem dentro da caixa, dá aqui dentro também o espaço abelha. Ou seja, a abelha ela pode andar pela caixa inteira sem ser esmagada quando você fecha. Tudo bem? Vamos ver agora como é esse gabarito para analisar o quadro. Esse é um quadro de Melgueira. O que eu vou olhar nesse gabarito? Se ele está no comprimento certo. Repare, ele entrou no gabarito. Se ele estiver muito grande, ele não vai entrar. Se ele estiver muito curto, ele começa a ter folga. Aqui mesmo já tem o ponto para perceber a outra medida da caixa, do quadro. Ele encaixou certinho no comprimento da parte de baixo do quadro. Então aqui eu testo a parte de cima do quadro, aqui eu testo a parte de baixo do quadro. Não é só isso. Eu tenho que ver se ele entra, ou seja, estou analisando a altura dessa parte. É nesse pedaço. E por fim, nesse pedaço, eu vejo se ela entra nesse pedaço, para que o quadro não seja muito gordo. Senão não vai caber os 10 quadros, vai caber só 9. Por fim, aqui a medida 0, aqui é a altura do quadro, para que ele não seja feito muito alto. Então, eu tenho isso para o quadro de Melgueira, as mesmas medidas todas para o quadro de Ninho, só que como ele é maior, ele também tem que entrar aqui. Então, todas as medidas da caixa e dos quadros estão aqui. Bom, eu falei de longe, agora nós vamos ver de perto. Então, o primeiro close que eu vou querer, o detalhamento, é quando você vai medir a entrada do gabarito na caixa, para ver primeiro se a profundidade está correta. Você vê por aqui, se ela estiver rasa, o gabarito ele para aqui alto, então você veja que ele entrou tudo. E segundo, se ele está no tamanho certo com relação à caixa. Você vê que a folga é pequena. Às vezes vem uma caixa curta, ela bate aqui e não entra. A caixa está curta, os quadros não vão entrar. Então esse é o primeiro detalhamento do comprimento da caixa, tá? Agora nós vamos para o detalhamento dos quadros. Primeiro detalhamento dos quadros. Comprimento total do quadro.
Olha, você encostou aqui, o quadro entrou aqui. Então você veja aqui e você veja aqui, tá? O quadro não está comprido, ele está na medida certa. Segundo detalhamento do comprimento do quadro é a parte de baixo. Olha aqui onde ele pega, ó. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Tudo bem? Terceiro detalhamento. Olhem aqui. Vou ter que virar para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó. Ele não pode ser muito alto aqui. Veja como ele entrou. Então isso aqui é importante. Isso aqui tem que ser 12 milímetros. Tá? O outro detalhamento aqui. Olha. Se você tá assim, os 10 quadros vão caber dentro da caixa. Se isso aqui tiver muito largo, muito gordo, só vai caber 9 quadros. Por fim, a altura do quadro. Para quadro de melgueira e para quadro de ninho. A única medida de caixa que você não enxerga é a altura da caixa. Mas isso é fácil, a gente sabe que esse aqui é 24 centímetros para o ninho e 14,5 centímetros para a melgueira, tá? Então isso não é necessário colocar no gabarito, porque os problemas dão nos quadros e nos encaixes da caixa. Tudo bem? Alguma dúvida?